Fernando Zanuso. O Brasil na Madrugada aborda hoje um assunto recorrente, mas ainda tabu: adultério. Arrisco dizer que a minoria da população nunca traiu ou não foi traída em um relacionamento. Relações duradouras são abaladas por uma puladinha de cerca. O homem é apontado como traidor nato, porém a infidelidade cresceu entre as mulheres, apontam pesquisas recentes. Você já traiu ou foi traída ou traído? Como foi? Conte pra gente e ouça a opinião do psicanalista Leonardo Della Páscoa no quadro Divã da Madrugada. Está aberto aqui no Brasil na Madrugada, Divã da Madrugada. Você conta seu problema, a gente sugere solução. Hoje é dia, tradicionalmente, de quase perfeito. Nosso Fabrício Carpinejar está gripado, resfriado e por isso não pôde comparecer, desmarcou em cima da hora e a gente convidou Leonardo Della Páscoa, psicanalista, que vai falar de um tema que é tabu, apesar de ser recorrente: adultério. Boa madrugada, Leonardo, bem-vindo. Boa madrugada, Zanuso, boa madrugada aos ouvintes que estão em casa. Eu estou longe de ser quase perfeito, como o Carpinejar, mas é um prazer estar aqui para conversar sobre esse tema bastante polêmico. A gente não pode fazer uma consulta, o Leonardo está aqui para dar uma opinião, talvez fazer uma leitura sobre um fato narrado por você, mas a matéria-prima do programa é o seu relato. Então, para isso, são vários canais. O Torpedo, 9971-9262, 9971-9262, ou WhatsApp. DDD também é o 51 9503 3848. 9503 3848. Ou então facebook.com/, Brasil na Madrugada, e repito, @RDGaúcha e @Fernando Zanuso no Twitter. Bom, algumas pesquisas recentes, Leonardo, indicam que o homem, só o homem, não apenas o homem é infiel, que a infidelidade cresce entre as mulheres. Numa relação a dois, com o passar do tempo, acaba havendo essa quebra de contrato, digamos, entre aspas, e um acaba dando uma escapadinha e aí a relação acaba, se não arruinada, pelo menos vai ser acompanhada pela insegurança. Existe uma explicação? Existem diversas explicações. Essa ideia de que só o homem trai é mentirosa. Não é isso que acontece hoje em dia. As mulheres traem bastante, sim. Só que existe uma diferença cultural bastante grande entre o homem e a mulher. O homem já nasce estimulado a conquistas, a traição é vista e incentivada até pelos pares, por outros homens. Nós ainda vivemos numa sociedade machista. E quando o homem trai, geralmente, Zanuso, ele faz mais alarde. Ele quer se pavonear, ele quer contar para os amigos, e os pares acham isso uma coisa positiva, né? Alguns até se orgulham das suas conquistas. Já a mulher, por uma questão social e moral e também própria feminina, ela é mais cautelosa, ela é mais prudente e mais discreta. Até porque, se ela vai contar para outras mulheres, as mulheres também recriminam isso, né? No consultório, eu tenho relatos desse tipo, que muitas vezes só a fantasia de uma traição já recebe recriminações de amigas de todas as ordens. E com o homem isso não acontece. Muito bem, você também pode telefonar para a gente, 3223-0600. 3223-0600. Tem um relato aqui: fui traída mais de uma vez e foi dolorido. Tu perdoa, mas aquilo martelo o tempo todo e às vezes jogo na cara. Hoje não perdoaria. O que mais me assusta é que muitas mulheres nem querem saber se é casado ou não. Fulana ligava para me contar detalhes. Perderam a vergonha, a safadeza. Ou é carência? Perguntar a Maria. A carência de quem? Da Maria ou da pessoa que... Da que topou sair com um homem casado. Ah. Na visão dela.
aí tem bem uma questão de maldade, né? Ligar para ela e ficar dando detalhes numa conduta até meio sádica, me parece que passa pela maldade, assim. Talvez uma inveja em relação ao marido. Mas a questão é... claro que qualquer traição que é descoberta provoca uma dor. E muitos falam até de vaso rachado. E a gente sabe que um vaso rachado não volta a ser a mesma coisa. A relação muda e demora muito tempo para as pessoas conseguirem estabelecer uma relação de confiança novamente, mas é possível. Mas parece que no caso dela, isso ainda é uma ferida aberta que retorna e está incomodando, né? É importante poder pensar mais sobre isso e, quem sabe, falar sobre isso com o marido sem jogar na cara, né? Mas conversar sobre a situação. Porque chega um ponto que a pessoa tem que avaliar se vale a pena continuar desta maneira, né? Ou perdoar realmente, ou, quem sabe, buscar um outro caminho com a outra pessoa que ela possa confiar. Você pode ligar para cá, 3223-0600. 3223-0600. Conte se você foi traído, ou se traiu, ou por que traiu. Conte a sua história para a gente levar ao ar. O missioneiro pergunta, não quer se identificar, e ele pergunta o que leva uma pessoa que é apaixonada pela sua namorada vir a traí-la. Tá tudo bem, ele está apaixonado, mas mesmo assim ele trai. Bom, aí a gente tem que fazer uma diferenciação entre paixão e amor. Dificilmente alguém que ama o outro trai, ama realmente. Agora, a paixão ela envolve uma outra esfera, ela envolve a esfera da idealização. E quando a gente idealiza a partir daquilo que a gente espera que o outro seja. Que o outro seja como nós queremos. E quando esse outro nos frustra, porque inevitavelmente em algum momento isso vai acontecer, o espaço para buscar essa idealização em outras relações é muito grande. Então, eu diria que talvez essa pessoa não ame, mas seja apaixonada, e a idealização ela é muito perigosa nas relações, né? Ela faz com que a gente projete no outro características que o outro provavelmente não tem. E nós queremos que ele tenha. E quando a gente tem que entrar em contato com isso, é dolorido. Se a paixão consegue passar para o amor, onde existe o respeito pelo outro, a vontade de estar junto e a aceitação dos defeitos, né, e da ausência do ser ideal que nós temos na cabeça, aí é possível que o relacionamento seja mais fiel e mais monogâmico, digamos. 00:47, vamos ao telefone. Quem fala? Foi traído, traiu ou pensou? Quem é? Boa noite, bom dia, Fernando, bom dia, Zanuzzi, bom dia ao convidado, tudo bem? É Flávia. Pois não, Flávia. Eu tenho uma pergunta, já fui traída, mas não é nesse detalhe que eu quero, uma dúvida que eu tenho. Tá? Quem traiu a vida toda, sempre teve por atitude de traição, e aí encontra alguém legal, alguém que diz agora encontrei o homem da minha vida, a mulher da minha vida e não vou mais trair. Traí todos e todos até agora, mas encontrei a pessoa certa e aí eu resolvo ser fiel pro resto da vida. Isso existe, ou isso é um mito, ou isso pode acontecer, enfim, como que se diz, que se sabe, que se fala sobre isso? Obrigado pela pergunta, Flávia. Não, isso é possível, sim. Nós, na verdade, estamos a vida toda esperando encontrar aquela pessoa que nós sintamos que se complete a gente. E a partir do momento... E quando a gente não encontra, e a gente idealiza e se frustra nas relações, é mais fácil continuar buscando, mesmo estando com um compromisso com alguém. Agora, é desejável que encontramos alguém que a gente possa realmente amar verdadeiramente. E amar significa cuidar, significa ter medo de perder, significa pensar na dor que uma traição possa provocar no outro.
Então, é possível, sim, em qualquer idade da vida isso pode acontecer. Mesmo aqueles que, como a Flávia disse, traíram a vida toda. Apesar de, nesse caso, ser um pouco mais difícil essa tarefa, né? Porque teria que ver bem outros motivos que podem estar causando a traição. Se são motivos de autoestima ou não, porque muitas vezes essas questões passam pelo pessoal e não pelo próprio casal. Às vezes a pessoa tem uma autoestima muito baixa ou uma paranoia muito grande que o parceiro possa trair e acabe buscando isso até para se afirmar sua própria masculinidade e afirmar sua própria feminilidade. Precisa de conquistas e de novas relações para sentir isso. Porém, tem aqueles sujeitos que são, digamos, viciados nas conquistas, viciados em paixões, como o Vinícius de Moraes, por exemplo. Nós temos um exemplo clássico, que diz que a famosa frase que o amor seja eterno enquanto dure, que talvez seja melhor que não tenha uma relação fixa com alguém, que fique mais livre e não exponha o parceiro ou a parceira a infidelidades e adultérios, porque o sofrimento é bastante grande. Mas será que a infidelidade não se torna algo patológico, uma coisa doentia, muitas vezes, um vício, enfim, não se chegaria nessas questões? É possível, sim. E eu acrescento, Leonardo, não é uma histeria isso? Histeria? Essa necessidade de conquistar o tempo todo? A autoafirmação, sim. Existem casos em que a pessoa precisa ter a nova conquista, precisa conhecer novas pessoas, precisa ter aquele elan do início da relação para sentir afirmada a sua feminilidade, a sua masculinidade. Em outros casos, isso também denota uma falta de cuidado consigo mesmo, onde a pessoa pode entrar em relações que lhe fazem mal e sai de uma relação que lhe faz mal a outra. Não só, mesmo tendo uma esposa, ou um marido, ou uma namorada ou namorado, né, muitas vezes a relação com o amante, ela não é sadia. Ela é bastante patológica. Tens razão, Flávia. Eu coloco isso porque muitas, assim, eu já vi muitas histórias de homens e mulheres, e que não vamos, né? O que eu digo assim, que tem homens que traem mulheres, simplesmente por trair. Já virou uma mania aquilo, né? Virou um costume. Não sabem, não conseguem ser fiéis aos seus parceiros, aos seus namorados, aos seus noivos, enfim. E até encontram alguém, né, legal, alguém verdadeiro, mas aquilo não dura muito tempo. Dura o fogo da paixão, o fogo do momento, e depois quando passa aquele tempo, aquele período da paixão, depois voltam a ser o que eram novamente. É por esse aspecto que eu... Pois é, tu vê que tu fizeste aí a diferença entre paixão e amor que eu estava falando antes, né? A paixão, ela é fugaz, ela é um fogo de palha. A gente sabe que a paixão tem data para terminar, porque ela envolve a idealização. Quando a pessoa é viciada nisso, né, viciada num sentido mais coloquial de colocar a questão, para não usar a linguagem muito técnica aqui no ar, mas quando a pessoa é viciada nisso, talvez seja melhor ela ter esse tipo de relação até que ela possa entender por que ela faz isso, né? E não se envolver em relações onde envolve o respeito, o encontro com o outro e o cuidado com o outro, né, como a gente estava falando antes. E essa cultura do gaúcho, de dizer que o gaúcho só sabe, né, essa cultura que pintaram, que o gaúcho só trai, que o gaúcho, né, como é que, né, o que se diz sobre isso, né, o gaúcho é traidor, o gaúcho, porque ele é machão, ele tem que se afirmar, que dados que tem sobre isso? Isso é um dos mitos que se tem em relação ao gaúcho, como em relação a outras culturas. Eu diria, o gaúcho e a gaúcha não tem tanta diferença entre homem e mulher. As mulheres traem bastante, sim, só que a maneira como fazem isso é diferente. Até porque existe uma aceitação social maior em relação ao homem do que em relação à mulher.
o homem perdoa menos a traição do que a mulher também. A mulher, ela aceita mais isso, mesmo sofrendo muito. Ok, eu agradeço. Ok, eu agradeço muito, Zanuso. Obrigada e parabéns pelo programa. Boa madrugada aí para vocês. Valeu, boa sorte. Obrigado. Tchau. Meia-noite e 55 minutos, o Marcos de Gravataí. Sou metalúrgico e trabalho à noite. Minha mulher reclamava muito do horário. Também reclamava das minhas orelhas de abano. Mudei meu horário, fiz uma operação nas orelhas, mesmo assim ela me deixou. Será que ela me traiu? Não sabemos. Não tem como saber, mas o que parece é que a tua mulher estava tentando arranjar alguma desculpa para te deixar, né? E como tu tentava te adequar até esteticamente ao que ela exigia, as desculpas não funcionaram e ela acabou te deixando, mas sabe-se lá, bola de cristal não temos aqui ainda, né, Zanuso? Olha, se eu tivesse que apostar, eu aposto que sim. Que sim o quê? Que ele foi traído. Poxa, ela ficou reclamando do cara, da orelha do cara, depois saiu? Como assim? Se ela quisesse ele de fato, o aceitaria e permaneceria. Tu já tem uma malícia, né? Uma malícia, assim, nesse teu jeito de falar. Não sei, eu não estaria taxativo nisso, mas ele desconfia, talvez, pela desconfiança dele, é possível, porque aí entra uma outra questão. A negação que nós fazemos das evidências que o nosso parceiro está traindo. Existem sempre sinais. O homem e a mulher deixam sinais evidentes, muitas vezes, de que estão traindo. E, muitas vezes, a pessoa nega esses sinais, porque não quer enxergar. Né? Então, a mulher muda de comportamento, muitas ficam sexualmente mais ativas, com novas posições, ou distanciam-se do marido com um distanciamento afetivo grande. O homem também fica muitas vezes mais misterioso, mais frio, às vezes mais irritado por qualquer situação. E sempre tem sinais que indicam que alguma coisa está errada na relação. A traição sem problemas dentro da relação não existe. E que tal essa opinião aqui do Alexei Flugart? Traição faz bem a uma relação de muito tempo. O que o coração não vê, o que os olhos não vê, o coração não sofre. Quando a gente dá uma traidinha, muitas vezes a convivência, a consciência faz a gente tratar melhor a companheira, dá mais valor. Mas bom mesmo é a traição a dois. O casal sai junto e troca de parceiro no mesmo ambiente. Essa melhora muito mais, essa melhora a relação e é justo para ambos. Nem todos concordam, mas funciona 100%. Só não pode comentar depois que rola ciúmes. O Alexei está querendo bacanal, né? Eu queria dizer, né? Ele foi para dois extremos. Ele falou de traição e falou de swing. Aí são duas coisas bastante complexas e são diferentes. Traição faz bem para a relação? Bom, e aí não seria uma traição do jeito que ele coloca, né? Quando os dois estão conscientes e concordam em relação a isso, fica difícil chamar de traição, né? Novas aventuras podem apimentar a relação do casal, mas por que não propor isso dentro da própria relação com o casal? Por que aceitar e ficar na monotonia do mesmo feijão com arroz? Esse é o grande desafio que nós temos com as nossas esposas e as esposas com os maridos. Temos fantasias, mas por que não realizá-las com o parceiro? Por que pensar diretamente em outras mulheres para fazer isso? Né? Essa é a questão que a gente coloca no ar. Será que não se pode mudar a relação sexual no casal? Muitos casais melhoram muito a relação sexual durante os anos. Tu me conheces, Zanuso, pessoalmente, a gente já teve conversa sobre isso, né? Eu sou um defensor dessa ideia. Você tem fantasias? Por favor, realize ela com a sua esposa. Para que buscar isso com outras? Aí fica uma vida dissociada, fica uma coisa monótona e tediosa em casa e a aventura e a passionalidade fora dela. Vamos integrar um pouco as coisas, né?
Isso é responsabilidade nossa. Sai mais barato também. Fora isso. E também é mais, provoca menos dano. Uma coisa, ele fala também em não descobrir, né, e não ser descoberto. Tá bem, tu até pode conseguir te safar algumas vezes, mas isso não é perene. Muito bem, isso não vai marcar uma hora, voltaremos a seguir conversando sobre adultério com o psicanalista Leonardo Della Páscoa. A Manco Sicredi, Conecte Car são nossos apoiadores. No sinal, uma hora. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal, uma hora. Fornecimento de energia elétrica é restabelecido para 40 mil clientes de Canoas. Homem morre após ser atingido por traves de goleira em Lagoa Vermelha, no noroeste do estado. Líder de torcida organizada do Internacional, que prometeu abrigar Barra Bravas argentinos em Sapucaia, vai prestar depoimento à polícia nesta sexta-feira. Novo lote de ingressos para a Copa do Mundo será colocado à disposição no próximo domingo. 15 graus e 8 décimos. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre. A sexta-feira será de sol entre nuvens na maior parte das regiões do Rio Grande do Sul. Pode chover até o fim do dia no sul, centro e oeste do estado. A temperatura mínima prevista é de 6 graus. A máxima deve chegar aos 23 graus na capital. A Unimed se orgulha de estar ao seu lado na torcida. Unimed e você, unidos por uma paixão nacional. Trânsito. Não há registro de acidentes em Porto Alegre, segundo a EPTC. O trânsito flui normalmente nas principais ruas e avenidas da capital e também nas principais rodovias da região metropolitana e do interior do estado. A Gergs aprovou nesta quinta-feira o aumento de 6,04% nas tarifas da Corsan. O reajuste passa a valer a partir do dia 1º de junho. A alteração vale para 353 municípios gaúchos, o que equivale a 7 milhões de consumidores. O aumento não será aplicado pelos municípios de Erechim, Santa Cruz do Sul e São Borja, que possuem agências reguladoras próprias. O Senado aprovou nesta quinta-feira a proposta que obriga os hospitais e maternidades a fazerem o teste da linguinha em recém-nascidos. O exame verifica se há necessidade de cirurgia para corrigir o problema que é conhecido como língua presa. Quando não há correção, a criança pode desenvolver dificuldades de sucção, deglutição e mastigação, além de problemas na fala. O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados no ano passado e segue para a sanção presidencial. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat, às 2 horas. Uma hora, 3 minutos, 15 graus e 8 décimos. Giro do Placar. 2 jogos encerraram a 8ª rodada do Brasileirão na noite de quinta-feira. O Flamengo empatou em 1-1 com o Figueirense. Alexandro, ex-internacional, abriu o placar para o Flamengo e Everaldo, ex-Grêmio, empatou para o time catarinense. Já o Santos venceu fora de casa por 2-0 o Bahia. Os gols foram de Alan Santos e de Lucas Lima, ex-jogador da base do Internacional. Nesse jogo, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, confusão devido à superlotação do estádio. 2 amistosos internacionais na quinta-feira. Camarões, que está no grupo do Brasil na Copa do Mundo, perdeu para o Paraguai por 2-1. E Honduras, que estreia em Porto Alegre contra a França, perdeu para a Turquia por 2-0. Nesta sexta-feira, o Brasil Sub-21 faz a sua 4ª e última partida na fase de grupos do torneio de Toulon. Joga às 2h30 da tarde contra o Catar. Notícias da dupla Grenal: o lateral direito Matias Fernandes deve ser apresentado pelo Grêmio nesta sexta-feira. O Grêmio que se prepara para jogar contra o Palmeiras no domingo às 4 da tarde, não terá Bressan. Com isso, o zagueiro Rodolfo deve voltar ao time. Já pelo lado do Internacional, o Inter deve confirmar nas próximas horas a contratação em definitivo do chileno
Arangues. Já dentro de campo, o técnico Abel Braga deve encaminhar nesta sexta-feira a equipe que joga contra o Fluminense às 6h30 da tarde de domingo. Para esse jogo, Alan Patrick retorna de lesão e já Rafael Moura, que não treinou na quinta-feira, deve ficar de fora e o Wellington Paulista deve seguir como centroavante do time. Giro do Placar. Oferecimento Amanco, Quartzolite Weber, Loja Sertel, Languiru, Capemisa Seguradora e Malhas Ferju. Silvio Luiz narrando futebol. Olho no lance. Silvio Luiz fazendo pipoca. Olho no lance. Silvio Luiz falando com telemarketing. Olho no lance. Bom dia. Ô, Silvio, vamos inovar dessa vez? A Manco tem uma linha completa de produtos para você ter mais facilidade e praticidade na sua obra. Por isso é a marca da inovação. Amanco. Pop-Up Restaurant, um evento gastronômico inédito em Porto Alegre que você não pode ficar de fora. São 24 eventos exclusivos feitos por chefes consagrados em um local inusitado da cidade. Saiba mais e adquira já o seu ticket em www.popuppoa.com.br ou ligue 4062-0057. Pop-Up Restaurant. Pratos como você nunca viu em lugares que você nem imagina. Descontaço Ponto Frio! Agora, quanto maior a TV, maior o desconto. São 200, 400, até R$1.000 de economia. E você leva na hora a sua TV gigante pra ver o futebol. Descontaço de R$400 na TV 50 polegadas. Leve por R$1.790. Tablet positivo com TV, Android e memória de 8 GB por R$399. E participe da promoção Torcida Milionária. Passe em uma loja ou acesse pontofrio.com. No balcão da cozinha, o prato chora sem parar. O abridor consola. Não fica assim. Chorando por quê? O prato tá massa. Não fale massa que ele se abala. É que chegou o kit macarrão Junte e Ganhe do Diário Gaúcho. Uma travessa e 4 pratos lindos, tudo em cerâmica. Uau! O prato tá redondamente certo. Redondamente, com certeza. Kit macarrão Junte e Ganhe do Diário Gaúcho. Junte 60 selos e garanta o seu primeiro selo 17 de junho. Atuar é uma palavra de muitos significados. Atuar é, para alguns como eu, ganhar a vida. Para outros, atuar é uma diversão. Mas para a Kinder, atuar é muito mais. A Kinder, há mais de 20 anos, atua para dar reabilitação e educação a 300 crianças com deficiências múltiplas. E para que a Kinder possa continuar atuante assim, precisamos de mais protagonistas. Você pode fazer o papel principal na vida dessas crianças. Faça sua doação. Kinder, Centro de Integração da Criança Especial. Em 98 deu Tafarel. Pode ser nessa, no erro da Holanda, De Boer, Tafarel, tamo lá, tamo na final, o Brasil tá na final, Tafarel! Em 2014 vai dar Gaúcha, única rádio do Rio Grande do Sul licenciada pela FIFA para transmitir a Copa do Mundo. FM 93,7, AM 600, é com Hexa que eu vou. Fernando Zanuso. Boa madrugada, chegamos à sexta-feira, dia 30 de maio de 2014 e a temperatura é agradável, para alguns fria aqui em Porto Alegre. 15 graus 8 décimos, está caindo, abrimos o programa com 16,2, agora 15,8. 10 graus em Gramado, 10 também em Caxias, 13 em Pelotas, 15 em Santa Maria, 14 em Uruguaiana, 12 em Cruz Alta, 13 graus em Santa Rosa, em Florianópolis, Santa Catarina, 15 graus 1 décimo. Acabaram as filas em pedágios e estacionamentos. Passe no posto Ipiranga mais próximo e garanta já o seu Connect Car. 1h08, estamos no ar com o quadro... Nosso convidado é o Leonardo Della Páscoa, nesta edição, que seria do Quase Perfeito, mas Fabrício Carpinejar, aos 45, disse que estava gripado, sem voz e tal, e por isso nós, às pressas, convocamos Leonardo Della Páscoa, psicanalista, já veio algumas vezes ao programa,
e está hoje na condição de titular da seleção brasileira. No Brasil na Madrugada. Psicanalista imperfeito. No quadro... Divã da Madrugada. Você conta seu problema, a gente sugere solução. 51 é o DDD 3223-0600. Conte como você foi traído ou como traiu. E se não sabe responder ao certo por que traiu, peça a Leonardo Della Páscoa. Não que a gente possa fazer aqui uma... Vou virar evidente agora. Não que a gente faça aqui uma consulta, mas pelo menos algumas evidências. Em cima de algumas evidências e de fatos a gente pode externar uma opinião. Né? Também tem o WhatsApp 95033848 ou o Torpedo 99719262 e ainda o Twitter @rdgaúcha e @Fernando Zanuso. Temos ouvinte na linha. Será que traiu, foi traído ou traída? Quem fala? Alô, eu sou do Portão. Não vou dizer meu nome, tá? Tá legal. Pode ser? Pode ser. É que assim, um tempo atrás eu tinha traído a minha esposa, sabe? E que ela foi a minha primeira mulher. Faz 20 anos que nós estamos juntos. E aí, como eu tive que trocar meu horário para o trabalho por causa do problema financeiro, né? Aí eu fiquei ressentido demais por ter feito isso aí com ela, entendeu? E a nossa vida é muito boa, não tem do que me queixar. Só que eu fiquei assim, como é que eu vou dizer para ti assim, eu fiquei na obrigação de dever uma resposta para ela, falar alguma coisa para ela, e eu fiquei conversando com ela acerca da nossa vida, né? Eu disse para ela que como eu troquei de horário, não é mais a mesma situação, eu pedi para que ela pedisse uma coisa para mim, o que ela quisesse eu dava para ela, entendeu? Sim, e aí? E aí eu disse para ela assim, pode escolher o que tu quiser. Daí ela disse assim, vamos no sex shop então. Eu disse, vamos, sem problema. Daí chegando lá eu disse para ela, daqui tu escolher o que tu quiser, tu vai levar. E ela se produziu toda para mim, comprou coisa bonita, sabe, coisa e tal, e eu disse para ela assim, olha amor, como a nossa vida sexual é muito ativa e agora eu não estou mais no horário aquele qual nós sempre tínhamos combinado, né? Eu deixei ela escolher um presentinho para ela, tipo uma prótese. Será que eu fiz errado? Errado? Bom, certo ou errado, não sei, mas o que eu posso afirmar é que esse sentimento de culpa que tu está sentindo motivou isso. Eventualmente, uma traição eventual, que acontece uma vez e não acontece mais, não necessariamente vai trazer problemas para a tua relação. Me parece que fez tu olhar para tua mulher diferente e buscar um incentivo para retomar a tua atividade sexual com ela, não é mesmo? Não, é que o horário que eu tô agora... eu entendi. É muito ruim, sabe? É um horário que pra nós era muito bom antes, sabe? E eu não queria se sentir assim abandonada, sabe? Mas eu sempre gostei dela, eu fui por causa das bobagens dos amigos, que amigos, vamos fazer, não sei o quê. Ela foi minha primeira mulher, já vou dizendo. Daí a minha experiência fora não foi boa, pra falar bem a verdade. Mas funcionou depois que tu compraste a prótese? Deu pra brincar direito com ela? Funcionou? Ela tá bem contente, bem feliz. Tá, mas primeiro deixa eu saber, que prótese é essa? É um pênis de borracha? Claro. É isso aí. Então tá. Não, desculpa, é que eu não tenho essa mãe. Uma prótese pode ser um peito. Que bem vem, então. Muita saúde sexual pra vocês, então. Então tá. Só que eu acho que tu tem que cuidar na situação de traição, porque pelo jeito isso te massacra depois, né? Oportunidades acontecem, então, né? E o problema é a gente abraçar elas ou não. Não, mas faz muito tempo já, e isso aí nem passa mais pela minha cabeça, já sumiu. Então tá, muita saúde sexual pra vocês. Então, boas brincadeiras com essa prótese. Tá bom, boa madrugada, tchau. Aproveita o brinquedo. 1h14. Estou traindo minha mulher direto com mais de uma mulher, mas a amo. O que eu faço? Não consigo parar, diz o Rafael. Olha, Rafael, talvez
se a questão não é uma dificuldade da relação de vocês, porque muitas vezes se não é, se a relação de vocês está boa e tu não consegues parar de trair, talvez a questão seja mais pessoal tua, alguma questão interna que tu tenha que resolver. Te sugiro a procurar algum profissional para conversar, para entender o que está acontecendo contigo, que tu não consegue te controlar mesmo amando a tua mulher, né? Porque é importante a gente entender o que acontece. Muitas vezes, na maior parte das vezes, a traição mostra que tem algum tipo de problema na relação. E nem sempre é na relação sexual com a esposa. Outras vezes, às vezes é um problema de relacionamento familiar, financeira, não sei. Mas se não é esse o caso, a questão é contigo e acho que tu tem que dar uma olhada. Procura uma ajuda. O Odone, de Porto Alegre, por que a mulher não gosta quando o homem se humilha para ela? Nem toda mulher é assim. Tem mulheres que gostam, sim, disso. Tem mulheres que preferem até homens assim. Agora, mas como a tua pergunta é sobre as que não gostam, né? É porque o homem que se humilha, ele passa uma imagem de um homem não viril, um homem submisso, né? Um homem que não tem uma potência sexual que possa satisfazer a mulher. Passa por aí. O Raul de Vale Real, penso que adultério não se dá só entre casais héteros. Conheço muitos homens casados saindo com os outros. Isso também é adultério? Claro. É adultério, sim. Na verdade, ele está falando da questão da traição homossexual. O casal hétero que tem uma amante homossexual, é isso? Isso. Essa é uma questão interessante, poderia até ser a pauta de um programa, né? A questão da orientação sexual. Existem muitos homossexuais casados que estão casados por uma questão de conveniência, por uma dificuldade de sair do armário. De sair do armário, de aceitar a própria sexualidade. Então procuram outros homens ou até mesmo travestis com fantasias sexuais enormes. Eu já li estudos e já tive contato de relatos de travesti que confirmam isso que eu estou dizendo e dizem que a maior parte dos clientes deles, por exemplo, são homens casados. Né? Pois é, a tua formação foi na Itália, né, Leonardo? Sim, e a Itália é um importador, talvez o maior importador de travesti brasileiro. Brasileiro, sim. Tem um índice enorme e culturalmente parece que os italianos não gostam só das brasileiras, porque também vai muitas brasileiras para lá, por questão da prostituição, mas também muitos brasileiros. Eu tive contato com alguns, mas também aqui, lendo alguns estudos aqui de Porto Alegre, o pessoal que trabalha na área, aparece isso muito claro, assim. Mas daí já é uma situação um pouco diferente, não necessariamente o homem que vai num travesti é um homossexual, mas ele tem a fantasia de ser penetrado por uma mulher. Mas o ouvinte estava falando da questão da busca de um amante homem mesmo. Né? Nesse caso, teria que se pensar a orientação sexual dessa pessoa. Talvez ela não tenha saído do armário, como tu disseste. 1:18, Luciano de Santa Maria, sou casado e sinto muita atração por mulheres casadas. Isso é um desequilíbrio ou é fetiche? Olha, é uma fantasia do tipo edípica, né? Qual é a primeira mulher casada que nós sentimos desejo na nossa infância? Né? Então, é a mãe, com certeza. Então, é uma fantasia desse tipo. Me separei 1 ano e meio e não consigo esquecer. Motivo? Fiquei com uma novinha de 20 anos, eu e minha ex temos 32. Creio que pelo fato de ter sido com uma mulher bem mais jovem, ela não aceitou, porque várias mulheres aceitam a traição. Esse é o pensamento do Emerson Fernandes de Gravataí. Olha,
nova ou com mais idade, acho que não... Tem muitas mulheres que não aceitam a traição. Não vão aceitar. Que querem ser exclusivas e... Quem é que tira a razão delas nisso, né? Nós estamos no século XXI. Foi-se o tempo onde a mulher tinha que se submeter a isso. Infelizmente, a gente tem ainda uma realidade social, uma disparidade de Brasis muito grande, em que algumas realidades as mulheres ainda não se sentem autorizadas ou independentes para poder se livrar de relações deste tipo, né? Mas é extremamente plausível que a mulher queira ser única, exclusiva, seja amada, seja respeitada e seja cuidada. Porque cá entre nós, né? Se descobrir uma traição dói, e dói muito, e é difícil poder voltar a confiar na pessoa. Tem um ditado bem chulo que diz o seguinte: do Fusca, da Guampa e da morte, poucos escapam. Existem estudos que apontam que 60% das pessoas, homens e mulheres, em algum momento da vida vão trair. Né? 60% é um monte. 6 pessoas a cada 10. Mas esses 40% também são significativos, né? Porque é outro mito que se tem em relação ao homem, principalmente, é que todo homem trai. Isso não é verdade. Não. Tem muitos homens que não traem. E estão bem com isso. Mesmo com a pressão social que possam ter de amigos e conhecidos e que se vangloreiam das suas cantadas, das suas conquistas eventuais. O Alisson de Caxias pergunta: como faço para minha mulher confiar em mim? Traição não tem perdão. Difícil, hein, Alisson? Se tu quebrou a travessa agora para juntar os cacos, é difícil. É difícil. Mas, Alisson, assim, se a tua mulher não aceita, se passa muito tempo e tu continuas tentando e ela não aceita, repensa a relação, né? Talvez seja o caso de tu procurar outra pessoa e não repetir a mesma questão, né? O problema da nossa vida é quando a gente não aprende com a experiência, quando a gente fica repetindo as mesmas coisas sempre. Né? É uma escolha e é uma responsabilidade nossa se a gente vai ou não trair o nosso parceiro. As oportunidades estão aí. Basta a gente não estar disponível. 1h22. Acredito que a pior traição seja aquela que fere os princípios, a cumplicidade, quando fere o acordo do casal de jogar no mesmo time, pois isso pode ser uma forma de ter durabilidade e felicidade. Pois é muito simples. É isso? É isso. Que escreve o Guedali de Portão. Você pode contar como foi traído ou traída, por que traiu, por telefone. Converse conosco ao vivo. Não precisa se identificar. Use um pseudônimo. 3223-0600. 3223-0600. Já tive 3 relacionamentos sérios. Sempre fui fiel ao primeiro. Traí os 2 últimos com o primeiro. Tem alguma explicação para esta, entre aspas, fidelidade ao primeiro? Pergunta a Marília. Fidelidade ao primeiro, talvez o grande amor ou paixão da tua vida seja esse primeiro, né? Mas aí a coisa fica complicada, porque se o primeiro sabe dos outros, como é que fica, né? Tem uma idealização em relação a esse homem, me parece, né? Que não corresponde ao real. Talvez por isso ele sirva mais de amante do que de parceiro propriamente dito. 1h23, vamos ao telefone, quem fala? Meu nome é Rui, eu sou de São Lourenço do Sul. Eu tenho uma pergunta pra fazer que é o seguinte: quando a namorada do cara transa com outra guria, o que o cara faz? O cara pega as duas ou admite que perdeu a mulher pro sapatão? Tu conversou com ela sobre isso? Oi? Tu conversou com ela sobre isso? Não, eu fiz uma das 2 opções, eu só quero saber se eu tô certo. Mas tu tem que conversar com ela sobre isso, né, meu amigo? Como é que tu vai tomar uma decisão dessas sem conversar com ela? Tá, e qual opção tu fez, Rui?
A primeira, claro, né? Mas ela topa? Oi? Ela vai topar isso? Se ela vai escutar, eu não sei, porque agora eu não tenho como saber se ela está escutando o rádio. Não, se ela vai concordar com isso, ela vai concordar com isso? Dúvida na hora. Ele se empolgou e não ouviu. Vamos repetir a pergunta para ti, Rui. Rui, tu acha que ela vai concordar com isso? Se ela concordar com isso, maravilha. Já concordou, águas passadas. Então? Então, seja feliz, meu amigo. Mas depois a relação enfraqueceu. Claro que enfraquece. Enfraquece porque fica a dúvida na tua cabeça se ela gosta de homem ou mulher, se ela vai te trair com outra mulher e se vai te deixar com outra mulher. A questão não é nem o gênero, se é homem ou mulher, mas a questão é se ela vai te deixar por outra pessoa, né? E talvez se te deixar por uma mulher seja pior do que te deixar por um homem, né? Ih, caiu a ligação. Caiu. Ruim. Ele tá falando de celular. Eu percebi. Ser deixado por uma mulher, por outra mulher, para alguns homens é muito difícil, porque isso afeta a potência sexual e a virilidade da pessoa, em alguns casos, de maneira bastante avassaladora. Olha, por homem ou mulher ser deixado é um horror, né? Mas alguns aceitam melhor que seja um homem, né? Agora, ser deixado por uma mulher... Alguns não aceitam isso, não conseguem entender, não entendem o que é que eles erraram, o que faltou, e não percebem que a mulher provavelmente também não tinha saído do armário. É possível uma relação sentimental sobreviver, tendo em paralelo uma relação meramente sexual? Questão enviada de Eldorado do Sul pelo Sérgio Perotto. É possível sim, Sérgio. Existem muitas relações onde isso acontece, onde tem uma dissociação do aspecto sexual da vida da pessoa e do aspecto mais afetivo, onde a amante fica a paixão e a esposa fica a questão dos filhos, do afeto, do amor, do carinho. Há muitos casais, inclusive, têm esse pacto inconsciente, né, não dito, que mantém as relações por anos e não querem saber se o marido tem outra esposa ou não. Isso foi bem comum no século passado, né? Não, mas hoje em dia também é. É comum tem alguns casos... Vai saber que o marido tem outra e aguentar. Até existem alguns casos em que a mulher não diz isso pro marido, mas gostaria que ele tivesse uma amante. Não me xaropeia. Exato, porque daí ela não teria que ter relações com ele. E não quer se separar. Né? Vou lançar uma pergunta aqui. Você, mulher, ou você, homem, vive uma relação assim? Então mande o seu recado. Relate. Tem duas questões aqui sobre fidelidade. Entre namoro, noivado e casamento já se vão 21 anos. Tenho 40 de idade e nunca senti vontade de trair. Acredito que quanto mais o casal se conhece, melhor fica a relação. Se ela não durar é porque já começou mal ou nunca existiu de fato. Será que sou exceção? Pergunta um ouvinte aqui que não quis colocar o nome. Não é exceção. Na verdade, eu sou desse teu time aí. Eu acredito nisso também. E realmente, se a pessoa cuida do outro, a relação sexual tende a melhorar com os anos. As mulheres vão se soltando mais, nós vamos descobrindo mais os pontos erógenos do corpo que dão mais prazer, descobrimos mais como tocá-las, damos mais preferências a preliminares, não só a penetração, posso dizer isso no ar, claro. Não só a penetração, e há outras formas que a sexualidade tem e pode ser muito prazeroso, sim, invista na relação com a tua mulher. E quando tiver fantasia com outras mulheres, porque todos nós somos sujeitos a isso, e seria uma hipocrisia dizer que não se fantasia com outras mulheres, procure realizar fantasia com a sua mulher. Né? Proponha jogos diferentes. Jogos sexuais. Jogos sexuais, exato. Não espere se sentir culpado por uma traição como o ouvinte anterior para levar lá no sex shop e comprar a prótese que ela quer talvez há muito tempo. Leve agora. Fernando João Pedrito, 32 anos de casado, quem trai não ama, na opinião dele aqui. Gravou a resposta. Mas quem se manifesta, Zanuso, é o Fábio de São Leopoldo, que está curtindo o programa. Sinceridade, esse homem
Uma pergunta: por que os homens casados mentem que estão mal em casa e vão separar? E muitas acreditam e muitos profissionais têm a fama de trair. Sempre vejo mulheres penduradas nos ferros dos ônibus em cima dos motoristas e cobradores. Nossa, bom, por que os homens mentem? Para manter a relação com a amante, é óbvio, né? Eles não querem deixar a esposa e querem continuar com aquele sexo fresco, passional, pelo tempo que aquilo durar. O motivo é esse. Agora, quanto à segunda parte das mulheres penduradas nos ferros, eu não entendi bem. Não, ela está dizendo, fica pendurado ali no como é que é? Pega-mão que fala aqui ali do ônibus. Corrimão no pega-mão do ônibus, dando em cima de cobrador e motorista. Já vi isso aí também, a mulher se vazando total ali no corredor. Existe um filme brasileiro muito famoso, A Dama do Lotação, né, com a Sônia Braga, de alguns anos atrás, que fala dessa fantasia de algumas mulheres brasileiras em relação a motoristas de ônibus e sujeitos que pegam ônibus em geral. A fantasia com um cobrador de ônibus, com motorista, com mecânico, com hidráulico, acontecem, né? A adaptação do Nelson Rodrigues, né? A adaptação do romance do Nelson Rodrigues, feito pelo Neville de Almeida. Enfim, por que esse tipo de fantasia, né? Porque no estereótipo da nossa sociedade, esse tipo de homem é o tipo mais viril, mais machão, o que vai ter a pegada mais forte, o que vai tratar ela como uma fêmea, vai ser o verdadeiro macho potente e viril. Discutível. 1h31. Boa madrugada, sou de Santo Ângelo, não quero me identificar, mas hoje aconteceu algo inusitado. Minha esposa começou a trabalhar em um motel e ela teve uma surpresa no início da tarde passada, pois ela atendeu o próprio pai, que mora em outra cidade, estava com outra mulher que não era a mãe dela. Ela não sabe o que fazer. O que eu digo para ela? Pois é, essa é uma situação que bronca, hein? Difícil. Eu penso que ela tem que, antes de tomar qualquer atitude, se acalmar, esperar dar uma esfriada na emoção. Depois que esfriar a emoção, que ela converse com o pai antes de tomar qualquer atitude precipitada. Se a confusão permanecer por muito tempo, ela não souber o que fazer, procure a ajuda de alguém para conversar sobre isso. Mas, antes de mais nada, espera o calor da emoção passar, né? E depois procure conversar com o pai para ver o que está acontecendo. Muito bem, 1h32, uma ligação antes do intervalo. Quem fala? É Regina. Pois não, Regina, estamos te ouvindo. Olha, é o seguinte, eu tive 34 anos casada, descobri que meu marido estava me traindo já fazia muito tempo, mas eu estava com os olhos vendados, porque eu tinha uma família, e para mim isso aí era muito importante. Mas até que um dia foi indo, e ele foi me colocando assim, abertamente, que estava me traindo, e eu tive que ter o amor próprio, e um dia eu dei um basta. E isso aí foi uma coisa muito, extremamente dolorida, porque 34 anos de casada, jamais eu esperei isso. A gente se dava super bem na cama, tinha os senões, mas a gente se dava super bem. Me separei, ele saiu de casa, faz 6 meses. É bastante recente ainda, então. É bastante recente. Uhum. Em dezembro, eu fui numa festa da academia onde eu frequento, conheci um senhor, que são de 66 anos, uma pessoa extremamente legal comigo. Nós estamos namorando, estamos no início, assim, nos conhecendo. Para mim está sendo muito difícil porque tudo eu comparo ao outro. Então Sim. Eu cobro dele as coisas que o outro fazia. E ele cansa de dizer, eu não sou o outro, eu não vou te trair. E
se ele sai, aí eu começo a cobrar isso aí, a minha relação com ele está ficando difícil justamente pela essa minha insegurança e a minha autoestima muito baixa, por estou me sentindo uma mulher lá embaixo, por ser traída. Sim. Então isso aí acho que vai me dificultar bastante em termos de relação com outras pessoas, justamente pela minha autoestima baixa, por eu achar que eu sou um lixo. Mas tu já achavas isso antes, Regina, ou isso foi após a separação? Não, foi após a separação. Tu estavas bem contigo mesmo antes da separação? Sempre, eu sou uma mulher de 56 anos, Sim. Eu tenho, eu sou super magra, eu sou malhada, eu sou uma pessoa que eu tenho certeza que eu entro em algum restaurante. Chama atenção. Não é que eu chame atenção, mas tem pessoas que me olham. Sim, nesse então, sentido. Nesse sentido. Mas agora eu estou tendo esse tipo de complicação. Eu acho que não deveria, porque eu estou massacrando essa pessoa pela minha Acho que está te massacrando também. Antes de massacrar ela, tu estás te massacrando. Mas isso faz parte, até porque depois de 35 anos tem um luto aí que deve ser realizado. 6 meses é pouco tempo, né? Recém começou esse processo e tu parece estar dentro dele completamente. Então tem que aguardar, isso não vai durar muito tempo. Se durar muito tempo, sugiro que tu procure uma ajuda psicológica. Mas eu posso te dizer, Regina, que o luto que tu estás passando é como se tivesse o luto de uma pessoa morta, porque teve uma morte de uma relação e agora tu tens que fazer um recomeço. É justamente isso que eu sinto. E é isso, eu entendi bem. Os estudos indicam que, em média, o luto dura em torno de 2 anos. Né? Tu me fala de 6 meses. Te dê tempo, vai com calma, não te atira numa outra relação de cabeça, até porque tu tá dizendo que não tá pronta para isso. Né? Então, respeita teu tempo, quer ter um namorado, quer exercer a sexualidade, quer também se sentir desejada por outros homens, ok, faça isso, acho que é todo o teu direito, mas talvez não seja a hora ainda, porque tu estás claramente em processo de luto, não seja a hora ainda de tu começares uma relação mais formal nesse momento. Valeu, Regina. Valeu, muito obrigada. Boa sorte. Boa não noite. faz isso com o rapaz aí que ele não é um rapaz, é um senhor. Quero valorizar o passe. Ela tá. disse que tá magrinha e tal. Uma guria, o rapaz. Boa sorte nessa tua trajetória, viu? Isso vai passar. Eu acho. Não fica, quando a gente está num processo assim, a gente pensa que ele vai durar para sempre, que não vai passar, e que a nossa vida acabou. Né? Isso também é uma das fases do luto. Se durar muito tempo, aí tu tem que te preocupar. Tá? Mas o que eu sinto é assim, que eu tenho uma força interior muito grande. Que bom. E eu tenho, a minha vontade é sempre de lutar contra e de me fazer bonita, de me ficar bonita, de me divertir e de esquecer o que eu estou passando. Então eu procuro sair, eu procuro me relacionar com pessoas, eu fui dançar. Mas Regina, olha só, tem uma outra coisa importante. É importante também poder sofrer. Né? Não, mas eu já sofri muito. Tá sofrendo. Muito. Tu tá sofrendo, né? Eu pegava o meu carro e saía por todo Porto Alegre sozinha chorar para minhas filhas não me verem. E tu continua chorando assim? Não, agora não. Agora melhorou? Agora eu tô ótima.
Então tu vai ver que a coisa vai melhorar, né? Tá até com um namorado novo, né? Pois é, eu tô achando assim, bem legal isso. Se ele gosta de ti, ele vai entender. Tem uma conversa com ele, explica pra ele que tu estás de luto, pode até falar da nossa conversa, né? E se ele gosta de ti mesmo... Não, ele diz que entende tudo isso que eu tô passando, pela minha autoestima, pela minha insegurança, tudo isso ele entende. Tudo isso ele entende. Que bom, achaste um cara legal, então. Acho que é por uma pessoa extremamente madura, ele é viúvo, então eu acho que é uma pessoa assim, extremamente direita. Então eu estou gostando disso aí, porque ele está me dando força e está tentando fazer eu esquecer também. Quem sabe tu agora possa até estabelecer uma relação melhor da que tu tinhas antes, né? Mas sem compromisso de filhos e família. Exatamente, mas essa desconfiança é terrível. Eu entendo. É horrível. A tua insegurança bate, é horrível. É muito ruim isso. Agora, não desejo para ninguém. Traição é a coisa mais triste que existe num casal. Se teu ex-marido te falou isso, porque ele estava querendo, não sabia como terminar. Ele arranjou isso, falou isso até como um modo para terminar a relação, né? Mas não, eu vi várias coisas assim, tipo caixas de Viagra vazia dentro dos bolsos das calças dele. Então era para me mostrar mesmo que realmente ele estava me traindo. Força, tá? Força pra ti, um abraço forte. Muito obrigada. Valeu. Obrigada, tchau. Obrigado, Regina. 1h40, vamos ouvir agora Cleo Kuhn com a previsão do tempo. A seguir, intervalo e depois Marcos Bruno com as últimas notícias. Brasil na Madrugada tem a força de Amanco, Sicredi e Connect Car. Na audiência, nesse momento, Fernanda Aldab, Daniel Núncio, a Anne, que está em Balneário Camboriú, e o Marne Matos, gaúcho, está no Rio de Janeiro e mata saudades ouvindo a gaúcha. Até já. E agora a gente fala um pouco sobre a situação das temperaturas no estado do Rio Grande do Sul. Como ficam as temperaturas no estado entre hoje e os próximos dias, principalmente levando-se em consideração que a gente vai ter a ocorrência das pancadas de chuva aqui no estado durante o dia de sábado. Bom, em primeiro lugar, as temperaturas elas até ficam um pouco menores agora pela manhã, mas voltam a subir durante o período da tarde, uma expectativa até de uma elevação maior das temperaturas durante o período da tarde pela entrada de uma massa de ar. Eu não chamaria assim de muito quente ou de quente, porque isso aí gera uma expectativa diferente, mas uma massa de ar entra no estado do Rio Grande do Sul que não está tão fria quanto a anterior, ou seja, ela é a mais quente, mas pode dizer também que ela é um pouco menos fria do que a massa de ar anterior que estava por aqui. Então isso causa o quê? Uma entrada de umidade, porque todas as vezes que a gente diminui a temperatura, digamos assim, aumenta a temperatura, acaba também aumentando um pouco a umidade dentro da massa de ar. E é esse aumento de umidade que vai ajudar a trazer pancadas de chuva. Quando associado com a frente fria, que é o que vai acontecer na sexta-feira sobre o estado do Rio Grande do Sul, à noite, vai trazer então pancadas de chuva um pouco mais fortes na noite, entre o período da sexta e o sábado. Sábado chuvoso, domingo onde a chuva está cessando e depois temperaturas baixas e um clima seco entre a segunda, a terça e a quarta-feira da semana que vem aqui no estado, tá certo? Então, nisso aí o pessoal já vai se organizando melhor com relação às temperaturas. Não tem um frio mais intenso, pelo menos até sábado, mas tem a partir de domingo à tarde e principalmente entre segunda e terça de manhã cedo, uma temperatura bem menor em todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente volta nos próximos boletins falando mais sobre o tempo com a previsão Cleo Kuhn. Todo dia, a partida recomeça. Você pode passar a vida tocando a bola de um lado para o outro, ou pode ir na direção do gol. Obstáculos de todos os tipos vão aparecer e vão parar você. 1, 2, 10, 100 vezes. A questão é quantas vezes você vai levantar e quantas vezes irá novamente em busca do gol. A resposta não está nos pés, mas dentro do peito, porque só os apaixonados são incansáveis. Fazem de cada disputa uma final de campeonato. De cada dia, como se fosse o primeiro, o último, o único. O nome do jogo é paixão. De onde ela vem, pouco importa. O que conta é para onde ela te leva. Grupo RBS,
Paixão por quem faz. Paixão por fazer. Precisando vender seu carro ou imóvel? Aí vai uma notícia incrível. 1 em cada 2 anunciantes do ZH Classificados fecha negócio. Quer outra notícia boa? 2 em cada 3 pessoas que procuram um imóvel buscam no ZH Classificados. Ou seja, é retorno certo para o seu anúncio. E o melhor, é rápido e muito fácil anunciar. Ligue 32-139-139 e anuncie no ZH Classificados. Ligou, vendeu. Chegou o 2º Prêmio RBS de Educação para Entender o Mundo. Um reconhecimento a quem aproxima o leitor do texto, o mediador de leitura. Se você tem um projeto em qualquer disciplina, conte para nós. Neste ano, jovens vão ter nosso apoio para tirar seus projetos do papel. Faça também o curso online sobre mediação de leitura. Inscrições até 18 de julho pelo site prêmiorbsdeeducação.com.br. Apoio técnico, SEMPEC. Realização, Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e Grupo RBS. Pop-Up Restaurant, um evento gastronômico inédito em Porto Alegre que você não pode ficar de fora. São 24 eventos exclusivos feitos por chefes consagrados em um local inusitado da cidade. Saiba mais e adquira já o seu ticket em www.popuppoa.com.br ou ligue 4062-0057. Pop-Up Restaurant. Pratos como você nunca viu, em lugares que você nem imagina. Em 2006 deu recorde de Ronaldo. Gol de Ronaldo para o Brasil. O mundo conhece o novo recordista de gols em campeonatos mundiais. Em 2014 vai dar Gaúcha, presente em todas as cidades sede da Copa do Mundo. Acesse radiogaúcha.com.br. É com Hexa que eu vou. Este é o Brasil na Madrugada, 1h46 para Manco, Connect Car e Ipiranga. E também Sicredi. Estamos no ar com o... Divã da Madrugada. Você conta seu problema, a gente sugere solução. Nosso convidado é o psiquiatra Leonardo Della Paz. Antes de seguir... Psicanalista, perdão, psicanalista. É que eu estou precisando de um psiquiatra. Pode ser, pode ser. Muito bem, antes de seguirmos a conversa, vamos com Marcos Bruni, as últimas notícias. Boa madrugada. Boa madrugada, Fernando Zanuzzi, aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Informação da Ronda Policial, 2 homicídios em Pelotas, no intervalo aí de cerca de 40 minutos, em 2 bairros diferentes. O primeiro foi às 8h12 da noite. Um homem foi executado no bairro Dunas. O nome dele é Cláudio Antônio de Paz Gamas, um jovem de 22 anos. Ele estava em casa, na rua 14, quando 3 homens, ainda não identificados, invadiram a casa dele, segundo a polícia, atrás de armas. Mandaram a mulher dele, Cláudia Silveira Garcia, sair da casa. E como não acharam essas supostas armas, efetuaram vários disparos na vítima. Um deles acertou o peito e o jovem morreu. Ele tinha antecedentes criminais, a polícia ainda não sabe quais são esses antecedentes. O outro crime foi no bairro Fragata, na rua Machado de Assis. A polícia encontrou Diogo Nogueira Aires, de 27 anos, baleado na rua e ainda com vida. O SAMU tentou salvá-lo, mas ele morreu no local. Nos 2 casos, ninguém foi preso, também sequer há suspeitos. E a polícia não acredita na ligação entre os homicídios, já que foram com menos de 1 hora de intervalo e os 2 bairros ficam afastados. E uma tragédia na região Nordeste, um homem de 38 anos morreu após ser atingido pelas traves de uma goleira de futebol na cidade de Lagoa Vermelha. O acidente aconteceu por volta das 8h30 da noite desta quinta-feira no ginásio da escola Diógenes Euclides da Cunha. Segundo a Polícia Civil, Elodir José Gomes se pendurou no travessão da goleira, que caiu e acabou atingindo a cabeça dele. A vítima morreu no local. Gomes era natural de Chapecó, em Santa Catarina, e estava trabalhando na construção civil.
Fernando Zanuso. Obrigado, Marcos Bruno, 1h48. Acabaram as filas em pedágios e estacionamentos. Passe no posto Ipiranga mais próximo e garanta já o seu Connect Car. Divã da madrugada com o psicanalista Eduardo Della Páscoa. O André de Caxias manda um WhatsApp 95033848. Tem um caso com uma mulher casada. Eu me espanto com a forma que ela lida com a traição. Às vezes o marido dela liga e nós estamos no motel e ela age com uma frieza que até me dá medo. Sou motorista de ônibus. Ele faz a brincadeira aqui que é impublicável. Mas ele confirma aqui que o motorista de ônibus tem uma atração das passageiras, por parte das passageiras. Mas não tem uma questão aí pra gente comentar. É só um comentário dele. Não, ele só comenta a frieza da mulher ao trair. É o que a gente estava comentando antes. As mulheres, diferentemente dos homens, são mais espertas, né, e mais cautelosas, mais prudentes, mais discretas. Então conseguem dissimular melhor essas questões do que os homens. Homens deixam mais sinais. De maneira geral, né, não gosto de muitas generalizações, mas isso é bastante evidente. A Carol, ela é de São Leopoldo, escreve: é inacreditável como a traição tomou conta. Já fui traída, mas não sinto vontade nenhuma em trair. Acho que com o passar do tempo a relação sexual só tende a se aperfeiçoar, se for com o mesmo parceiro. Sou ouvinte assídua e adorei o tema. Na verdade, não é bem correto isso, né? Nós estamos numa época em que a gente sabe mais as coisas, né? Mas culturalmente isso faz parte da vida das pessoas e até alguns anos atrás era natural, desejável e sabido que os homens iam ter relações fora de casa com prostitutas e as mulheres em casa cuidando dos filhos. Só que e muito menos mulheres se sentiam autorizadas a fazer isso, né? Mas muitas mulheres faziam isso, inclusive no período do Brasil colônia, né? As senhoras donas esposas de fazendeiros, quando os fazendeiros iam para fora para fazer negócios, era comum que elas tivessem relações com alguns escravos, por exemplo. Essa quem me contou foi o Manuel Soares, né, que é um estudioso dessas questões que envolve o povo afrodescendente. Então, só que hoje em dia se sabe mais, hoje em dia as mulheres se sentem mais autorizadas a isso. Talvez o que a ouvinte esteja colocando é uma questão mais própria da nossa contemporaneidade, que é a sociedade mais... a sociedade do eu, né? A sociedade mais narcisista em que vivemos, onde as pessoas não estão mais tão interessadas no outro, né? E tem menos respeito pelo outro, estão mais preocupadas em si e no prazer imediato, onde falta alteridade, né? Talvez é isso que ela esteja questionando. Sou de Porto Alegre, namoro há algum tempo, mas sinto muito desejo sexual por outras mulheres. Não consigo saciar a minha vontade só com a minha namorada. O que eu faço? Compro uma boneca inflável. Talvez seja o caso de tu não teres uma namorada nesse momento, né? Pode pegar e passar o rodo geral sem ter namorada. Qual é o problema disso? A questão é ter uma namorada e ficar pegando todas, né? Como é que tu te sente com isso? Não me parece que isso é uma questão para ti. Até onde entra a ansiedade aí? O sujeito é tão ansioso que quer transar, quer liberar essa energia. A angústia... Pode ser isso, Leonardo? Sim. A angústia muitas vezes não é desejo sexual. É desejo de descarregar a angústia através do sexo. Muitas pessoas fazem isso. Alguns se dizem até dependentes do sexo, tarados e tudo mais. Mas se tu for a ver, são pessoas extremamente angustiadas, sofrendo, que não conseguem falar as coisas, pensar direito e encontram no sexo uma via de descarga de angústia, né?
1h53, tem muitas mensagens assim. Que bom, sinal aqui, aliás, os ouvintes estão interessados no assunto e a gente não está deixando eles entediados em casa. Tiago Monteiro, de Canoas, brinca. Acho que o nosso amigo de Portão gostou mais da prótese do que da esposa. Pô, se ele gostou, o problema é dele, né? Que seja feliz ele, a esposa, com a prótese. Seja ele usando ou ela. O Clóvis, fazer amor com a esposa imaginando que está com outra mulher que você nunca tocou é considerado traição? Tem que ver se a tua mulher considera traição, né? Pergunta pra tua mulher. Pergunta pra ela. Eu não acho traição, porque não penso que seja. Porque é impossível, e não é... Quem diz que não fantasia com outras pessoas, está mentindo. Em algum momento nós vamos ter fantasia, sim, com outras mulheres, outros homens. Agora, se tu for transar toda vez com a tua mulher e estiver imaginando a gostosona do trabalho, da academia, aí a questão começa a ser mais problemática. O Davis, de Porto Alegre, pergunta: minha mulher sempre fica achando que eu tenho outra. E eu não tenho outra. O que vocês acham de uma pessoa que desconfia assim? Ela sempre acha que tem gente nos cuidando na rua. A questão do componente patológico. Aí, pode ter. A questão do ciúme patológico é delicada. Tem que ver o quanto isso te perturba ou não. Se tu tira isso de letra, toca o barco, segue adiante. Mas se isso é algo que te incomoda e faz até tu desconfiar que ela esteja tendo algum tipo de relação em função do ciúme exagerado, aí tu vai ter que te questionar se é o caso ou não de estar na relação. Talvez ela também esteja precisando de alguma ajuda psicológica para conversar, né, para entender melhor o que é que faz com que ela se sinta tão insegura. Pode ter alguma história familiar que favoreça isso, pode ter algum problema pessoal que ela tenha que resolver. Ou uma traição anterior, talvez. Ou algum tipo de relacionamento que tenha tido algum tipo de traição traumática, né? Não sei. Mas se está bem para ti isso, se tu sabe lidar bem com isso, toca adiante. Eu acho que ele não está sabendo lidar com isso. Nesse caso tem que ser o mais transparente possível, né? Não, mas é que existem algumas relações que não adianta tu ser transparente. Se a pessoa está muito insegura, se ela está... até às vezes se toca na área da paranoia, né? E paranoia no sentido mais clínico da palavra mesmo. Aí alguma coisa tem que ser feita. A pessoa vai ter que fazer algum tratamento, vai ter que... às vezes até com psiquiatra mesmo, não só com psicoterapia. Então, se for esse o caso, conversa com ela para que ela procure alguma ajuda. O Robson de Santa Maria: se tivesse que escolher, eu preferia ser traído por uma mulher. Odiaria ver minha mulher com outro cara, definitivamente. Sobre o que é pior, ser traído por homem ou ser traído por mulher? Com um homem ou com uma mulher? Quem está com a gente aqui, um ouvinte de Guaíba: fui traído, separei, mas a ex não larga do meu pé. Diz que me ama, mas quem ama não trai. Bom, mas se a ex entra tanto em contato contigo, por que tu atende as ligações? Por que tu falas com ela? Essa é a pergunta que eu te faço. Tá curtindo essa relação. Tem uma questão aí meio de amor próprio, né? Meu amigo. Decidiu acabar com a relação, acabou a relação, vai pra frente, corta relações com ela. Muito bem, só um recado aqui, nada a ver com o tema. Aqui é o Polaco, aqui é o Wagner de Gravataí, estamos na Pirelli, friozinho. Manda um alô aí pra galera, o CM2, o B15 e Pichula, o Harry Potter, o Polaco, o Geraldino e o Lebrão. Isso são o quê? Apelido de amigos dele? Eu acho que sim. Só faltou o Cabeça e o Caveira aqui. Muito bem, quem está com a gente aqui... A diferença... Não, aqui é bagaceiro. Aqui é uma bagaceiro que, apesar do horário, não podemos divulgar. 1h58, você sabe o que está acontecendo aqui na CIS Brasil? Está uma barulheira de carros, parece que está tendo um racha. Yara, do bairro Sarandi. Vou pedir pro
Marcos Bruno verificar isso para a gente ali na Central de Jornalismo. Mas quem está com a gente, vamos ver, pergunta: qual é o pior da traição, de fato ou em pensamento? Com certeza. De fato, né? Não, de fato. Mas é que aí é que tá, nós estávamos falando da paranoia antes, né? Vou falar por mim, porra. Tá bom. Saber que a mulher ou que o homem ficou com outra é pior do que tu saber que ela pensou. Não deixa de ser traição, mas o fato consumado é pior. Mas isso pode martelar a cabeça de um sujeito por dias, por horas, por anos até. Pode ser massacrante também, viu? A ideia de que em algum momento ela vai te trair. Se ela traiu, e tu sabe, ela traiu, e aí tu vai ter que fazer alguma coisa com isso. Agora, se tu não sabe e fica na desconfiança, na certeza que em algum momento isso vai acontecer, pode ser uma tortura que não tem fim. Muito bem, 2 horas no sinal, a Manco, Sicredi, Conecticar e Famacil são nossos apoiadores. Voltaremos depois do intervalo, do Notícia na Hora Certa, do Giro do Placar, conversando um pouco mais sobre adultério com o psicanalista Leonardo Della Pasqua. Até já.